Boa tarde a todos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez hoje, se sintam acolhidos pelo nosso grupo, pela Casa Espírita Meimei, se sintam à vontade. O trabalho tem o trabalho de acolhimento, como o Rogério já comentou, de amparo e de esclarecimento, né? Então, dando continuidade aos nossos estudos de todos os sábados, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Buscai e Achareis. Este capítulo tem 3 parábolas e são elas: ajuda-te que o céu te ajudará, observai os pássaros dos céus, e não vos afadigueis ou não canseis pela posse do ouro. Este capítulo, acredito que todos vocês já conhecem, porque é um assunto que geralmente é falado em todas as religiões. Mas quando nós estudamos ele mais profundamente, nós vamos perceber que o capítulo todo basicamente fala a respeito do desapego. Antes de iniciarmos propriamente a palestrinha, é importante que nós compreendamos o que é uma parábola. Porque a maioria das pessoas, quando estudam uma parábola, estuda como se fosse um fato. E na realidade, a parábola não é um fato. Parábola é uma narrativa que utiliza de ilustração, de metáfora, símbolo, representação, alegoria, comparação e forma figurada, para passar uma mensagem. Este capítulo inicia com a parábola que diz assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedis e recebereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, elas vos será aberta. Na maioria das vezes, quando estudamos ou lemos esta parábola, achamos que basta pedir para receber. É muito comum a gente ouvir, quando estamos passando por alguma dificuldade, as pessoas falarem para a gente: reze e pede a Deus que Ele te dá. Porque está na Bíblia, está no Evangelho. O Cristo disse: pedis e recebereis. Mas se prestarmos bastante atenção, a primeira frase da parábola é: ajuda-te a ti mesmo. Isso quer dizer que Deus impôs uma condição para que os céus nos ajude, que é fazer a nossa parte. O céu, o que é o céu nesta parábola? O céu é o mundo espiritual. São os anjos, os mentores, os espíritos de luz. Isso é o céu. Kardec nos diz que tanto a frase buscai e achareis, como também a frase ajuda-te e o céu te ajudará, tem o mesmo significado. E que tanto uma quanto a outra frase faz referência à lei de trabalho e, por conseguinte, à lei do progresso. O trabalho é lei de Deus e é através dele que progredimos. Toda atividade útil é considerado trabalho. O fato de estarmos aqui hoje é trabalho. Quando nós estudamos, é trabalho. Quando nós fazemos caridade, é trabalho. Porque Kardec deixa bastante claro que toda atividade útil é trabalho. Quando nós paramos para ouvir alguém que tem necessidade, precisa desabafar, precisa de ajuda, é trabalho. Sem o trabalho não há progresso. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros teriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual,
seu espírito permaneceria na infância nas condições instintivas do homem primitivo. Estaríamos ainda lá na idade da pedra, dos homens da caverna. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade. É por esse motivo que os espíritos superiores não nos poupa do trabalho, não nos traz as descobertas e invenções já prontas. Eles nos inspiram para isso. Aí a gente acha que a ideia foi da gente. A gente tem uma ideia e acha que a ideia foi da gente. Porque me deu um estalo hoje, né? A gente costuma falar. E que é através do trabalho que o homem desenvolve inteligência. No entanto, seja nosso anjo de guarda ou os espíritos bondosos que nos assistem, eles não podem afastar de nós as provas e experiências pelas quais temos que passar. E também para que possamos nos equilibrar perante as leis de Deus, perante o próximo e perante a nós mesmos. Os espíritos superiores, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os nossos familiares desencarnados que se encontram em condições de ajudar, eles não podem afastar de nós as provas, eles não são nossas babás. E eles também não podem interferir nos desígnios de Deus. A tarefa deles consiste em nos incentivar, nos passando coragem, resignação diante das nossas dificuldades. Desta forma fica muito claro que os espíritos não vêm fazer a nossa parte. Os bons espíritos, aqueles que são responsáveis pelo nosso progresso, e os nossos anjos guardiões nos inspiram, mas o trabalho é nosso. Eles não vêm realizar o nosso trabalho. E quando nos dirigimos a eles para pedir alguma coisa, para solicitar alguma coisa, devemos sempre fazer com muita fé, com fervor, com confiança, com sinceridade e com humildade, e não com arrogância, sem que os bons espíritos não nos atendem e nos abandonam à própria sorte. Então é necessário que quando formos pedir, quando formos nos dirigir a eles, tenhamos a humildade. E a parábola continua. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-ia uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que Deus, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Se nós, que somos seres imperfeitos, fazemos tudo pelos nossos filhos, imagina Deus, que é a perfeição absoluta. Mas para que nossos filhos adquiram responsabilidade e se capacitem, não podemos fazer no lugar deles as provas escolares, as provas do concurso, tirar no lugar deles a carteira de motorista. Isso eles terão que fazer sozinhos. Mas nós sempre incentivamos e proporcionamos a eles todas as oportunidades possíveis para que eles saiam vitoriosos. Esse é o nosso papel. Mas infelizmente a gente vê, né, isso em toda a sociedade, em todas as classes sociais, pais que comentam que não quer que os filhos passem por o que eles passaram. E viram motorista de filhos, viram babá de filhos crescidos, né? Não estamos falando aqui de crianças, né? Estamos falando de filhos adultos, filhos crescidos. E se esquecem que a gente só é o que é porque passamos pelo que passamos. E para que eles possam se capacitarem, a amadurecerem, é necessário que eles passem por algumas dificuldades para aprender.
Cada experiência difícil que a gente passa é um aprendizado. Essa parábola também nos diz que se pedirmos os bens verdadeiros, eles nos serão dados. E quais seriam os bens verdadeiros? Preste bem atenção, o que quer dizer, também está dizendo, né? Que é para pedir bens verdadeiros. E quais seriam eles? Seria pedir para ganhar na loteria? Para conseguir comprar um carro zero? Para ganhar a vida sem precisar de trabalhar? Não é o sonho da maioria de nós? Kardec nos diz que devemos pedir para que Jesus, Deus, os espíritos superiores, ilumine nossa mente e o nosso coração, que traga luz para clarear os nossos caminhos, que nos dê força para resistir ao mal, que os bons espíritos possam nos dar assistência. E os bons espíritos virão nos ajudar e nos servirão de guias. Se pedirmos bons conselhos, jamais nos será negado. É nesse sentido que os espíritos superiores nos ajudam, nos fortalecendo, nos dando força, nos inspirando, nos amparando, nos protegendo. Estes são os verdadeiros bens. A parábola, observai as aves dos céus, nos diz assim, nos diz para não acumularmos tesouro na terra, e sim nos céus, para não nos preocuparmos em saber de que forma vamos conseguir nos alimentar e também nos vestir. E nos diz ainda que os pássaros não plantam e que Deus os sustenta, que os lírios do campo não trabalham e nem fiam e que Deus tem o cuidado de os vestir. E que se Deus tem cuidado com as plantas e com os pássaros, maior cuidado terá conosco. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, ela seria negação de toda a previdência, de todo o trabalho, de toda a lei de Deus e, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não desenvolveria e ele jamais sairia do estado primitivo, que já comentamos. É evidente que este não poderia ter sido o pensamento de Jesus. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas para nós, só o necessário não basta. Queremos também o supérfluo. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade. Porque foi Ele que nos dotou do livre-arbítrio. Todo sofrimento, como também toda felicidade que passamos, é resultado das sementes que plantamos, das escolhas que fazemos. Não é prêmio e nem castigo, é colheita. Cada um de nós vamos colher exatamente aquilo que semeamos. Nós não conseguimos realizar a colheita do outro. O outro não consegue realizar a nossa colheita. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de Deus, de justiça, caridade, amor ao próximo e a fraternidade reinar entre os povos, o que sobra de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. Só falta alimento, porque enquanto uns passam necessidade, outros acumulam. Nós vivemos aqui como se aqui fôssemos permanecer eternamente, para sempre. E nos esquecemos que aqui somos turistas. Estamos apenas de passagem. E que daqui nada levaremos, nem mesmo o nosso corpo. Nem ele não nos pertence. Para encerrarmos, vamos ver quais foram os últimos desejos
do rei Alexandre o Grande, que nasceu 356 anos antes de Cristo. Quando à beira da morte, o rei Alexandre convocou os seus generais e relatou seus últimos desejos. Primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado ao longo do caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, etc. Terceiro, que suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com estes desejos insólitos, perguntou ao rei quais as razões. E Alexandre explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Este conhecimento já existia, como eu relatei no início, antes de Cristo. E nós ainda continuamos a cometer os mesmos erros. Nós estamos aqui como se não fôssemos partir daqui. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em momento algum, Jesus condena os bens materiais utilizados para a nossa sobrevivência. O que condena é o mau uso, o desperdício que fazemos deles, enquanto tantos outros necessitam. O que Jesus nos ensina é a não dar mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. Vamos refletir a respeito disso. Tenha a todos uma boa tarde, um ótimo final de semana com muita paz.